A sua criança se concentra? O que você considera como concentração? Uma das dúvidas que a gente mais encontra por aí é sobre a concentração. Muitas vezes a gente acha que a nossa criança não se concentra, mas será que isso é verdade? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema de concentração com vocês. Uma criança muito pequena, ela tem um tempo de concentração também pequeno. Esse tempo de concentração, ele vai se desenvolver ao longo do desenvolvimento da criança. Então, quanto menor a criança, menor o tempo de concentração dela também. Quanto maior a criança, maior o tempo de concentração dela. Só que tem um detalhe: a concentração, ela nem sempre só é definida pelo desenvolvimento físico da criança. Esse é um processo que acontece com a criança ao longo desse desenvolvimento e que nós, pais, podemos ajudar a nossa criança nesse momento. E a nossa ajuda, muitas vezes, é permitindo que a criança se concentre, porque muitas vezes nós interrompemos esse processo de concentração da criança, não porque a gente quer interromper, mas porque nós não observamos que a criança está concentrada. Por isso eu perguntei no início do vídeo, o que você considera que a criança está concentrada? Como você considera que o seu filho está concentrado? Esse é um grande ponto que a gente deve observar na criança quando ela está brincando, quando ela está olhando um livro, quando ela está fazendo alguma atividade. Então, são pontos de observação de nós, adultos, com a criança. Como ela está naquele momento? Ela está concentrada na atividade? E o que significa estar concentrada na atividade que ela está fazendo? Seja uma atividade que você proporcionou para ela, seja uma atividade de leitura, seja uma atividade de trocar roupa, o que for. Como nós devemos observar essa criança? A gente tem que observar, em primeiro lugar, como ela está fazendo a atividade. Então, se essa criança ela estiver fazendo a atividade com calma, ela fazendo por etapas, vou dar o exemplo de uma criança que está trocando de roupa, por exemplo. A criança ela está pegando a roupa, sentando na cama, passando uma perninha, passando a outra e se vestindo. Essa criança, ela está concentrada nessa atividade, certo? Por que ela está concentrada? Porque ela está fazendo essa atividade da forma sequencial, de forma correta, prestando atenção naquilo que ela está fazendo. Agora, uma criança que põe a perna de uma calça, daí ela vai, pega outra coisa, larga a perna da calça, volta, faz outra coisa, ela não está concentrada nesse momento, tá bom? Então, a atividade que você proporciona é a mesma coisa. A criança está observando a atividade, ela está fazendo, o que não significa que a criança precisa estar em silêncio fazendo a atividade. Muitas vezes a criança está fazendo a atividade e ela está conversando com a gente. E mesmo assim, ela está concentrada naquela atividade, porque a conversa, às vezes, tem a ver com a atividade que ela está fazendo. As crianças pequenas, em geral, elas têm a necessidade de conversar com os adultos para o próprio desenvolvimento da linguagem deles. Então, a concentração na criança pequena, ela nem sempre ocorre em silêncio. E essa é uma grande observação que nós devemos fazer dos nossos filhos, que nem sempre para eles estarem concentrados, eles estarão em silêncio e eles estarão ali, quietinhos. Pode acontecer? Pode. Acontece? Sim. Só que a gente deve sempre lembrar que o tempo de concentração dessas crianças pequenas, ele é pequeno também, tá? Então, passar assim de 5 minutos, 7 minutos, algumas vezes, esporadicamente, pode acontecer de passar e tudo bem. A criança, ela estava ali imersa na atividade, né? Muito concentrada e aquele tempo pode realmente passar. E um bebê é a mesma coisa. Às vezes ele está concentrado observando o móvel, observando os pais, observando o movimento da família em torno dele. E ele está ali
Então, o bebê está concentrado, não significa que ele está quietinho ali, naquele parado, né? Então, essa é uma grande diferença que nós precisamos ter entre concentração e criança parada, quietinha, tá? A criança pequena, em geral, ela não fica parada, quietinha quando ela está concentrada, né? Exatamente porque ela precisa dessa conversa, desse diálogo com o adulto. Vai acontecer algumas vezes? Vai acontecer, por um período curto, e aí você vai desenvolvendo esses períodos curtos para que eles fiquem cada vez maiores de concentração, para quando chegar na fase de uns 6, 7 anos, a criança ela já consiga se concentrar com um tempo maior de concentração. Então, uma criança que tem 6, 7 anos já consegue fazer uma leitura, ela pode pegar um livro e ficar ali 20 minutos fazendo uma leitura, porque ela está concentrada naquele livro. Mas aconteceu assim, magicamente, de um minuto para o outro, de um ano para o outro, a criança passou a se concentrar? Não. A criança passa por todo esse processo de desenvolvimento da concentração para que ela possa criar essa concentração nela também, tá? Então a concentração não é algo que a criança já nasce com ela, mas sim um processo de desenvolvimento ao longo da infância. Muitas vezes nós vemos adultos que não têm concentração, né? Então esse foi um processo que pode ter sido falho na infância. Existem formas de voltar e aprender a se concentrar? Existem, mas sempre são mais difíceis do que o processo para uma criança. Me conta aqui se a sua criança ela se concentra, como que é a concentração da sua criança, se você já tinha parado para observar a sua criança em momentos de concentração, se você acompanha esse processo e o que você tem feito aí para ajudar a sua criança a se concentrar e ajudar nesse processo de desenvolvimento da concentração.